Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. Deixe a Estação das Flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nessa edição, mais uma vez, vamos colocar em destaque, quantas vezes for necessário, nossos professores e professoras que comemoram data em 15 de outubro. O professor, como incentivador, pode atuar desenvolvendo, no decorrer de suas aulas, leituras compartilhadas e leituras livres. O professor, como sabemos, é um grande formador de opinião. Devido a essa aptidão, ele pode, a partir das primeiras séries, implantar conceitos de leitura e práticas diárias, gerando leitores ativos. Então, professores, vamos em frente. A leitura, não é você estar só com um livro debaixo do braço, debruçar de um livro. Eu leio livros, eu leio pessoas, eu leio gestos, eu leio olhares, eu leio placas. Então, a leitura ela tem que ser global, é uma leitura de mundo. Instruam no caminho da leitura, os professores tenham esse prazer em tirar ali o seu momento de ler em voz alta, de fazer esse acompanhamento com o seu aluno e levá-lo para o mundo da leitura. Porque por meio da leitura, nós conseguimos, nesse mundo tão crítico, levar os nossos alunos a analisar o seu ponto de vista, ser crítico, levar o nosso aluno a ler o mundo, porque leitura não é só para você ler um pedaço de papel, uma folha, não. É você saber interpretar o mundo, é você compreender e ganhar asas e voar pelo mundo. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando a oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura. Ele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. E para iluminar as trilhas dessa conversa, na entrevista dessa edição, nossa convidada é Valdinéia Souza. Valdinéia trabalha como professora há 8 anos na área de ciências biológicas e atualmente é professora na escola Samuel Batista Cruz, conhecida como CAIC, que fica localizada no bairro Interlagos, em Linhares, e ligada à rede municipal de ensino. Essencial. A vida depende da leitura. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ser alguém na vida, eu preciso ter uma base literária. É seguindo juntos com a luminosidade da professora Valdinéia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, e mais uma vez, vamos procurar incorporar na cena do nosso dia a dia dicas para adquirir, manter e tornar presente o hábito da leitura. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente, eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então, que eu não consigo um tempo de leitura
ao longo do dia. Pelo menos aquela uma página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. Estou muito feliz, né, muito contente por esse evento aqui hoje. Como professora de línguas, essa parceria, né, com o professor Pereira, que traz esse assunto, né, a importância da leitura, eu fico muito, assim, muito grata. Porque muitas vezes a gente precisa desse incentivo, esse outro olhar, né, de fora, falando com os nossos alunos, para que a gente possa fortalecer também esse trabalho de leitura, né? Leitura é essencial para a vida da gente, né? Como cidadã, traz o conhecimento, potencializa a nossa cidadania. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, que tal falarmos de literatura na escola, literatura na veia? Por que ler literatura? A literatura é uma parte fundamental, porque tira a gente do nosso lugar de sempre, expande a nossa imaginação, que às vezes a gente não perde a criatividade com tantos afazeres, com a vida tão corrida. Literatura é um mundo que se abre para você. É diferente dos filmes e séries que você recebe tudo pronto, a imagem e o áudio ali. Literatura, você imagina como é. Em palestra organizada pelo Departamento de Educação da PUC-Rio, esta professora apresentou propostas para uma melhor formação do leitor. Segundo ela, para entender mais o que os livros querem nos dizer, é fundamental esquecer um pouco a correria do dia a dia e dedicar um tempo para si e para a leitura. Outra sugestão é compartilhar as ideias após a leitura com outras pessoas. Para a professora, entrar em contato com outros pensamentos desenvolve a reflexão e ajuda a entender melhor sobre o mundo à nossa volta. A literatura, ela aproxima as distâncias, as fronteiras, né? Sejam ideológicas, sejam as físicas, ela te põe em contato com o outro. Como você vai construir relações são outros desdobramentos. Durante o encontro, a professora especialista em educação infantil definiu a literatura como uma necessidade do homem, que contribui para a formação do espírito e para o desenvolvimento da experiência humana. No entanto, de acordo com ela, a forma como as obras literárias são abordadas nas escolas e universidades hoje em dia dificulta uma relação mais próxima entre o aluno e o livro. O que pode mais contribuir, acredito, são as mediações, as práticas de leitura, especialmente na escola, onde a gente concentra o maior número de pessoas, ou que têm acesso ou que nunca tiveram acesso ao livro, mas é a qualidade da mediação que você faz também que garante um sucesso ou não da formação do leitor. Com o avanço tecnológico, as opções de lazer se multiplicam. Dessa maneira, os desafios para a formação de novos leitores são ainda maiores. O papel dos pais e dos professores de incentivar os filhos à leitura torna-se fundamental para a criação do hábito. Desde pequeno, meus pais sempre leram para mim, antes de eu ser alfabetizado, e assim que eu fui alfabetizado, eles sempre me deram muitos livros. Em casa, meus pais sempre foram muito leitores e incentivavam, liam comigo, faziam com que eu buscasse outros livros e tentasse descobrir novas histórias. O que os autores conseguem dialogar, fazer comparecer no tema da literatura, num bom livro, e você ser tocado por aquilo e poder partilhar e distribuir, esse é o sentido de estar no mundo, né? Estou muito feliz pelo evento que está acontecendo na escola, porque é um evento que traz para nós essa importância da leitura. Afinal de contas, a leitura ela trabalha em nós o senso de criatividade. Quando nós lemos, nós imaginamos a história, e isso é um estímulo para o aprendizado e para o desenvolvimento das capacidades dentro do processo educacional. Um evento como esse, ele se torna importante também porque é um momento que há uma parada da escola, dos alunos, para fazer uma reflexão, porque sem reflexão não há aprendizado. É seguindo juntos, na expectativa de construirmos um Brasil que valoriza nossos professores e professoras,
que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Essencial. A vida depende da leitura. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ser alguém na vida, eu preciso ter uma base literária. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Valdinéia Souza. Eu tenho uma satisfação muito grande de receber aqui no estúdio da Rede Sim de Televisão em Linhares a professora Valdinéia Souza. Valdinéia é professora da área de Ciências Biológicas e tem uma história interessante que ela acabou de me contar aqui, que eu vou pedir para contar a vocês por que ela chegou à função de professora. Então, pessoal, comemorando, né, hoje, dia 15 de outubro, Dia Nacional do Professor, vocês sabem que nós temos uma satisfação muito grande em falar de educação, falar de leitura, falar de cultura, mas especialmente nós devemos muitos aos nossos professores e professoras brasileiros e brasileiras, né, que no meu caso são meus colegas de trabalho também. Professora Néia, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura, que Obrigada. Prazer ter você aqui. Obrigada. A primeira de muitas vezes, viu, Néia? Assim espero. Ô, Néia, conta rapidinho aí como é que você chegou nessa coisa da educação. Então, é igual eu conto os meus alunos, né? Eu entrei de gaiato no navio, literalmente. Eu sempre tive facilidade em aprender matemática. E área de exatas, né? Isso, eu queria fazer matemática. Mas aí eu fiz um técnico após o ensino médio em administração e eu não gostei. Aí fiz inscrição para uma bolsa e aí a moça me ofereceu ciências biológicas. Falei, vamos nessa aí então. E quando eu cheguei para fazer a matrícula era licenciatura. Falei, meu Deus, e agora? Aí, pensando toda nessa questão de lidar com crianças, lidar com adolescente, e eu ficando meio louca já. Licenciatura, para quem não sabe, né, é um curso de 3 anos. Isso, na área para dar aula mesmo. E aí o bacharel para trabalhar no campo com animais e espécies de plantas. Ok. E aí, no segundo semestre, eu fiz um esfregaço sanguíneo com a professora, foi uma aula prática, e aí eu me apaixonei pelo curso. E a partir daí eu comecei a me apaixonar pela minha profissão de ciências biológicas e posteriormente, quando eu fui para a sala de aula, eu me apaixonei pela educação. Né? E eu costumo repetir uma frase, nosso querido Paulo Freire, que é belíssimo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. E esse é o motivo pelo qual eu persisto nesses 8 anos de docência. Ô, Néia, como é que a leitura chegou na sua vida? Então, Foi em casa, foi na família? Eu venho de uma família muito carente, muito pobre mesmo. Então, a leitura começou na minha vida a partir do momento que eu aprendi a ler, que eu fui para a escola. E meus pais não tinham condições de comprar livros e tudo mais. Então, todo o acesso à literatura eu tive na escola. Foi baseada na escola. E a partir do momento em que comecei a trabalhar, comecei a ter o meu dinheiro, aí sim eu fui investindo na literatura. Hoje eu tenho vários exemplares em casa, né? Incentivo, eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha também, incentivo a leitura. Ela Nome tem 12... e idade? Isabelle tem 12 anos hoje, está no 7º ano do ensino fundamental. Assim, a geração é geração da tecnologia, geração digital. A sua filha nasceu no berço da tecnologia, né? Pois é, e aí vem a complicação, porque a tecnologia ela tem um ponto positivo, mas ela também tem um ponto negativo. E às vezes o acesso ao celular, às vezes o acesso a tudo muito rápido, dificulta a gente chegar ao físico, né? Eu prefiro físico. A tecnologia muitas vezes não dá a profundidade da informação que a leitura, com cuidado, né, com tempo, com mínimo de planejamento, dá. Isso. Né? Então, entrega muita coisa pronta, principalmente na mão da criança. Eles vão lá, leem o resumo e acham que é só isso. Exatamente. E não é, a leitura vai além disso. Muito além. É muito melhor você pegar um livro e ler ele todo. Ele desperta a imaginação, viagem. Eu fico boba lendo o livro, porque eu consigo imaginar a cena, eu consigo ver o que está acontecendo. Tudo isso através de uma leitura. Eu costumo dizer que não existe exercício mental mais completo
do que a leitura de uma boa história contada nas páginas dos livros. Não existe, Verdade. né? Imagina para a criança, né? A criança, aquela fase, a criança, o pré-adolescente, que é a fase mesmo do lúdico, né? Uhum. De elaborar o próprio pensamento, de criar a própria cena a partir daquilo que lê no livro, é sensacional. Verdade. Né? Tem um livro que marcou essa trajetória sua de leitora? Olha, eu gosto muito da leitura infanto-juvenil. Então eu gosto muito de Augusto Cury. Augusto Cury, Escrito nas Estrelas, Meu Nome é Alaska, vários outros dele que me empreende, assim. Eu tenho essa facilidade de gostar de literatura romântica, mais infanto-juvenil mesmo, mais na fase de adolescente para jovens. Um personagem, assim, ou uma personagem, né, que marcou Eu acho que... a sua trajetória como leitora? Não, personagem eu não tenho. Não tem? Não, eu gosto, eu me encanto por todos. Eu sei. É difícil escolher um. Qual é o nome de sua filha? Isabelle. Como é que tá a relação dela com os livros? Lá em casa a luta é grande. Né? Mãe, eu não consigo ler, mãe. Eu não consigo prender a minha leitura. Atenção. Não consegue. Ela gosta de ficar com o celular na mão? Ela gosta do celular. Do celular. Do celular. Eu sei. Eu tenho essa dificuldade de lidar com ela nesse quesito. Mas isso é um processo de continuidade também, Isso. né? E outra, a influência. Né? É a influência. Porque se eu gosto de ler, mas se ela não me vê lendo, como que ela vai passar a gostar? Então a influência vem disso. Eu ia te fazer essa pergunta. Qual a importância de se ter livros em casa para incentivar as pessoas que moram ali a ler mais? Nossa. Você que tem livros em casa, como é que você percebe isso? É toda a influência. Não só em casa, né? Como na minha área da educação também. Às vezes você chega na escola, né? Algumas escolas trabalham esse quesito de leitura na aula de português ou em qualquer outra disciplina. O aluno tá ali com o livro. Aí você fala, nossa, eu já li esse livro. Pode continuar lendo que é gostoso. E aí você prende a atenção do aluno porque ele gosta do livro e ele quer saber mais. E aí ele já te procura como influência para indicar outros livros para ele. Então, essa percepção a gente encontra não só dentro de casa, quando você recebe uma visita e fala, nossa, eu estava querendo ler esse livro. Nossa, e esse aqui, como que é? Me conta. Então, a gente tem essa influência. Na sua experiência, né, como professora no CAIC, você percebe que os alunos que gostam de ler, eles já estão influenciando outras pessoas? Os amigos no bairro, outros colegas da escola, você percebe esse compartilhamento? Sim. Às vezes eles discutem, sempre, eu não sei se é afinidade que a gente pode definir, mas sempre sentam um do lado do outro. Estão sempre querendo ler. Na sala de aula. Na sala de aula, até mesmo no recreio, que aí junta todas as turmas. Então eles sempre estão ali, sempre tem alguém por perto querendo saber o que eles estão lendo. Ah, mas esse livro fala de quê? Qual é o assunto? Ah, eu não gosto desse tipo de livro, eu prefiro um livro de tal forma. Porque tem vários gêneros, né, também. A afinidade, né, Neia, tem muito a ver com o fato de uma pessoa estar com a outra que gosta de fazer coisas parecidas. Isso. Né? Por mais que tenha a divergência de opinião sobre o mesmo assunto, mas o assunto é comum. Isso. Para as duas pessoas. A afinidade, né? A gente pode conceituar ela dessa forma. Por que é importante o professor ser leitor? Por causa da influência. Já ouviu a frase, faça o que eu faço e não o que eu digo? Então, não adianta só eu dizer que ele tem que ler, porque isso não é só papel do professor de português, é de todos. Então, eu cobro eles... Em todas as áreas do conhecimento. Isso, eu cobro muito eles. Regras básicas, nome próprio com letra maiúscula. Ei, você leu errado, ó o acento. Então, o professor ser leitor, ele influencia os alunos a terem essa percepção de que a leitura é importante. Não só para a escrita e não só mesmo pelo falar corretamente, mas que eles entendam que a leitura faz parte da vida deles. Para um simples ato, eu preciso viajar. Como que eu vou achar a localização? Através da leitura. Que a leitura é também leitura de mundo, de outras coisas, não só do livro. Ele precisa perceber o mundo através da leitura. Ô, Neia, a gente está vivendo um período, né? Isso já tem um tempinho já, que parece que as pessoas estão desqualificando a educação, parece que o conhecimento não tem muita importância, parece que a ciência também não tem muita importância.
E a gente sabe que tem. O professor ser leitor, o professor ter um universo mais diversificado de leituras, de vários gêneros literários, né? Leitura de jornal, de revista, está atualizado com o que está acontecendo no mundo, é importante para, de certa forma, a gente quebrar essa cascadura que está ficando no entorno da gente, essa falta de sensibilidade que as pessoas estão tendo. Sim. Você acha que é importante? É muito importante. Inclusive, assim, às vezes a gente usa até o termo quando a pessoa não tem esse conhecimento de ignorância, né? E eu tento traduzir isso para os meus alunos. Por que que é ignorância? Ah, vamos pegar um assunto aí que está na atualidade, que foi a distribuição das vacinas. Ah, meu filho não vai tomar vacina, meu filho vai tomar isso, e aquela discussão toda em rede nacional. Então, eu falo com eles, as vacinas estão aí. Então, por que que a gente não vai ler a respeito? Procura saber. Se informar melhor. Se informar, leitura. Vamos ver o que é certo, o que é errado. Outra coisa que está muito aí na mídia, as fake news. Exatamente. Eu não posso pegar uma notícia e simplesmente disseminar ela porque eu achei legal, eu achei bacana. Eu preciso saber se realmente é verdade. Então a gente trabalha muito isso dentro da sala de aula. Espalhar notícias sem confirmar, a verdadeira origem dela. Isso aí. Né? Eu falo com eles. A gente precisa ter essa percepção. A gente precisa perceber o que é certo e o que é errado. O que é real e o que não é. E como que a gente vai saber? Quando a gente pesquisa. Como que eu vou argumentar? Aprendendo sobre o assunto. Lendo sobre o assunto. Então, a leitura está envolvida em todas as áreas das nossas vidas. Ô, Neia, você sabe que o tempo de TV aperta a gente, porque eu sempre falo isso aqui, né? Uhum. Qual a mensagem que você deixa para nossos telespectadores, considerando a sua história de leitura, considerando o que eu poderia até dizer, a sua paixão pela educação, eu não preciso nem dizer da minha, né? Eu falo que o que me move é a estranha mania de ter fé na vida, isso é frase de uma música, e é mesmo. A gente precisa acreditar, né? Qual a mensagem que você deixa para seus alunos e para nossos telespectadores? Então, a mensagem é que a gente precisa focar educação, leitura e criação dos nossos filhos. Eu acho que tudo é uma base para que ele se torne um cidadão melhor e aquilo que os pais sempre almejam para cada um deles. Ô, Neia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No nosso programa Sim para a Literatura, principalmente porque essa entrevista está sendo veiculada, né, no Dia Nacional do Professor. Uma homenagem a todos os nossos colegas de profissão, Obrigada. Que são pessoas extremamente importantes para o desenvolvimento de uma nação. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Neia. Eu que agradeço. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Por isso a gente tem de ler, fazer com que as crianças também se encantem com a leitura, com o estudo. A primeira plataforma de ensino à distância na história humana é o livro. Né? Mesmo que a gente use hoje com alegria plataformas digitais que transformam átomos em bits, o livro, na plataforma papel, inclusive, ele é um ensino à distância desde a sua origem, em pergaminho. Né? Ele já o foi também, né, de outros modos, mas ele, naquilo que hoje é o papel, ainda nos encanta na nossa condição de nós sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, né, tua e minha. Né, no dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. Por isso, esse encantamento coletivo, ele é quase um enfeitiçamento no bom sentido. É assim que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura, comemorativa do Dia Nacional do Professor. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.